Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade à nossa segunda aula sobre responsabilidade civil. Então, a nossa questão agora é a questão 12. A respeito da responsabilidade civil, a cenário alternativa correta. A indenização mede-se pela extensão do dano, não podendo ser reduzida pelo juiz, mesmo na existência de excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano. Isso é falso. Vou pedir aí para você, por gentileza, abrir aí o Código Civil. Já estou com ele em mãos. 944. 944. É ele mesmo? A indenização mede-se pela extensão do dano. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir 944. Equitativamente, a indenização. 944 diz da indenização. 945, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa, em confronto com a do autor do dano. Ok. Então, vamos lá. A indenização mede-se pela extensão do dano? Sim, isso é verdade. Não podendo, podendo ser reduzida, pelo juiz, ok? A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. Considera-se ofensiva da liberdade pessoal a denúncia falsa e de má-fé. Nós temos aqui, se a obrigação for indeterminada e não houver, é o 946, se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo moeda corrente. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, aqui fala... olha só, 954. 954, né? Exato. A indenização, exatamente, marcado aqui. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consiste no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido e, se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Ou seja, a indenização por injúria, difamação ou calúnia consiste na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. A indenização por injúria e difamação consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consiste no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação disposto no parágrafo único, né? Ou seja, cabe ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal o cárcere privado, a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé, a prisão ilegal. Então, a indenização por ofensa à liberdade pessoal consiste no pagamento de perdas e danos que sobrevierem ao ofendido. Se o ofendido não puder provar prejuízo, tem aplicação, cabe ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. Perfeito, letra B correta. Exatamente isso. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima. Inciso 1, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. E nas prestações de alimentos, às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Levando-se em conta a duração provável da vida do alimentado, falso. Errado, é falso, da vítima. 2, falso. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos danos, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver, não sendo devidos lucros cessantes. Falso. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. 949. E dos lucros cessantes.
Correto, 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido. Não. Letra D, correta, 949. E se da ofensa resultar defeito, é o 950, né? Se da ofensa resultar defeito pela qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes, até o fim da convalescença, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, não podendo a indenização ser arbitrada e paga de uma só vez. Se da ofensa, 950, se da ofensa resultar defeito pela qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes, até o fim da convalescença, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Ok. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Perfeito. Parágrafo único. Ok. 13. Hein, Joaquim? Pois não. É um item que eu acho hiper errado. Eu escrevi até um artigo com relação a isso, parágrafo único. Porque se você pode exigir o pensionamento de uma só vez, e o pensionamento tem a finalidade de restituir status quo ante, seria presumido o seguinte: se você tem uma sobrevida de 20 anos e eu vou te pagar 20 anos antecipadamente, se você morrer antes, não teve enriquecimento ilícito? Você está entendendo? Uhum. Né? É uma coisa meio incoerente, porque realmente, se a pensão é uma pensão mensal, para evitar que você tenha um problema, né, te restituir o teu status quo. Então, você ganhava R$ 1.000 por mês, teve uma lesão, teve uma legião que te reduziu 20% da capacidade, você começa a ganhar 800. Eu tenho que te pagar, sei lá, os R$ 1.000 por mês durante todo o mês, ou os 800. E aí, de repente, eu te pago pela tua sobrevida toda. E aí? Com certeza. Você morre no dia seguinte, acabou. Eu paguei um caminhão de dinheiro sem precisar. Né? Eu estou rindo aqui porque essa situação, ela... Enfim, concordo. Mas vamos lá. Vamos lá, deixa eu só dar uma olhada nessa terceira jornada aqui de Direito Civil, enunciado 192. Os danos oriundos das situações de 1940 e 1950 devem ser analisados em conjunto para o efeito de atribuir indenização por perdas e danos materiais cumulada com dano moral e estético. Ok. (949, 950, enunciado 923 e o enunciado 48, a primeira jornada. Deixa eu só colocar o... Fala também do enunciado 381, já viu não? Peraí, enunciado, primeira jornada, enunciado. O parágrafo único do artigo 950, o novo Código institui direito potestativo do lesado para exigir pagamento da indenização de uma só vez, mediante o arbitramento do valor pelo juiz. Ou seja, é direito potestativo do ofendido, ele decide isso. Sim, ele atendido, né? Exato. 944, 945 é a possibilidade econômica do ofensor. Ok. Perfeito. Vamos lá. Mas aqui a gente não tem muita solução das questões. Assim, de forma matemática, né? Tudo tem muito assim, a ser discutido, correto? 13. No direito civil brasileiro, por regra, a responsabilidade civil daquele que provoca dano a outrem é subjetiva. Isso é verdade, exigindo-se, pois, além da prova do nexo causal, a prova da negligência, da imprudência e da imperícia.
Sobre a temática, anote a opção correta. No atual sistema, o incapaz jamais poderá ser responsabilizado pelas condutas danosas que praticar falso. Artigo 928 diz exatamente isso. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 928. A prolação de sentença criminal que reconheça a responsabilidade de um agente pelo prejuízo experimentado por outro é exequível no juízo civil, é verdade. Sendo vedada a rediscussão sobre a existência de fato e a autoria. Perfeito, correto. Isso é verdade. 935, né? A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Correto? Perfeito. São os empregadores direto e objetivamente responsáveis pela reparação dos danos causados por seus prepostos, caso em que a vítima será dispensada da prova do nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Isso é falso, porque o fato de haver responsabilidade objetiva não implica em não haver os elementos, né, da estrutura. Ação, nexo e resultado. Até isso é imprescindível. A própria essência da indenização está ligada diretamente ao nexo causal. Se não tiver nexo causal... É porque o 927 é o fundamento da objetiva. Obrigação de reparar, independentemente de culpa, sim, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, né? Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outros. Mas não dispensa o nexo causal, né? Não. O nexo causal é imprescindível. Sim, sim. O ascendente que reparar o dano causado por seu descendente relativamente incapaz terá contra esse direito de regresso falso. 932, né? Não. Não. Aquele que 934, né? Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluto ou relativamente incapaz. Correto? Ok. É o 934. Transmitem-se por sucessão os direitos reparatórios, não sendo verdadeira a recíproca no que concerne à responsabilidade indenizatória, sendo essa intransmissível. 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Perfeito? Ok. Transmitem-se não sendo verdadeira recíproca. Ok. 13. Fácil, né? Letra da lei. 14. Em aplicação à teoria da responsabilidade civil objetiva, são também responsáveis pela reparação civil os herdeiros necessários pelos danos decorrentes da prática de homicídio. Não, aí é diferente. O que pode ocorrer é a transmissão, né, do dever, mas não é responsabilidade deles, herdeiros necessários. Mas a letra B... O crime não passa da pessoa do agente. Oi? 14. O crime não passa da pessoa do agente também. São responsáveis pela reparação civil. É porque o fato de o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-lo transmitem-se com herança até os limites, né? Sim. Né? Da força da herança. O 932, inciso 5º. É o fundamento da letra B, que é a resposta. São também responsáveis pela reparação civil os que gratuitamente houverem participado dos produtos do crime até a concorrente quantia. Os que gratuitamente houverem participado no produto do crime até a concorrente quantia. Os parentes até terceiro grau em relação ao credor prejudicado por ato praticado em fraude contra credores. Não, isso aqui, em relação ao credor prejudicado, não faz o menor sentido essa 14. A letra... Peraí, a C, deixa eu dar uma olhada.
do empregador. Não, é o 932, inciso 1. São também é porque a gente, os parentes até o terceiro grau, falso. 932, inciso 1. Os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Correto? Não faz o menor sentido essa letra C. Letra D. O empregador, pelos atos praticados pelos seus empregados, no exercício ou não do trabalho que eles competir, não. No exercício do trabalho que eles competir, ou em razão deles. O dono de animal, pelos danos causados por este, ainda que haja culpas, não. O dono do animal ressarcirá, o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. 936. Letra E. 14, letra E. Não, 14 letra B. 14 é letra B, mas o fundamento da 14 letra E é o artigo 936. Sim. 936. 15. José outorga mandato verbal a advogado para em seu nome procuração de revisão de benefício previdenciário. Aqui já é diferente essa situação. Isso aqui, quando eu li essa questão, eu falei assim, não, fiquei até assustado, né? Olha só. Isso é um fato, né, baseado em fatos reais. Essa questão é baseada em fatos reais. Olha só. José outorga mandado verbal ao advogado para em seu nome procuração de revisão de benefício previdenciário. A ação é julgada improcedente em primeiro grau e o advogado pede prazo para interpor a apelação. Entendendo que poderia ter sido vencedor na referida ação, José propõe a ação de indenização pleiteando. Oi? Você me dá um tempinho só para eu atender aqui rapidinho? Ok. Deixa eu parar aqui a gravação e aí... Então vamos continuar. Tá, joia. Ok. Desculpa, né? Não, tudo bem. A questão do advogado que não interpôs o recurso e ele foi demandado pelo seu cliente. Esse aí é aquele que a gente já tinha visto, não? Não. E é isso que é interessante, porque naquele outro caso, ele perdeu, mas havia uma súmula vinculante. Sim, que ele dava apoio a ele não entrar com recurso. Exato, né? Nesse caso não é isso. Então é o seguinte, então ele tem o cliente entendendo que poderia ter sido vencedor na referida ação, né? José propõe ação de indenização, pleiteando a condenação do advogado ao pagamento de indenização por dano material, correspondente ao valor que receberia na ação de revisão, caso essa fosse procedente por dano moral. A ação de indenização é julgada procedente. Assinale a alternativa que corresponde corretamente aos fundamentos adotados na sentença. Conduta negligente do advogado decorrente de responsabilidade contratual pelo fato do serviço e do descumprimento de obrigação de resultado falso, porque o advogado não tem obrigação de resultado, é obrigação de meio. Ok? Ok. B. Conduta ilícita do advogado pela perda de uma chance decorrente de responsabilidade contratual objetiva. Falso, porque perda de uma chance, a chance ela tem que ser real. Não é essa situação, porque, né, nunca se pode dizer, nesse caso específico, que não havia súmula, e não há súmula vinculante, não há entendimento. Não havia a possibilidade de perda, né? Bem, não há que se aplicar a teoria da perda de uma chance, porque a teoria da perda de uma chance é a chance real. Ela tem que ser uma chance real. Nesse caso aqui, a demanda não tinha a convicção de que seria procedente, mas sim. Então, não tem como tirar a perda de uma chance. Exatamente. A letra C que é a resposta. Conduta negligente do advogado decorrente de responsabilidade contratual e do descumprimento da obrigação de aplicar a diligência habitual na execução do mandato. Que interpor os recursos é um dever lateral de conduta do contratado. É a letra C. Conduta ilícita do advogado pela perda de uma chance? Não. Aqui, na verdade, decorrente de culpa quiliana? Não é culpa quiliana, é responsabilidade civil contratual. A quiliano é extracontratual, né? É decorrente de lei. Sim. Então, aqui é absolutamente equivocado. A letra C que é a resposta. 16. Essa questão foi anulada. Correto? A 16? A 16 foi anulada.
Em área rural, objeto de condomínio pró-indiviso, José é um dos condôminos, passa a exercer atividade plantio na totalidade do imóvel. O outro insurge-se e propõe ação de indenização por danos materiais. Ele pode, desde que há aquiescência e ele pague um aluguel para os outros, né? Porque tem aquela regra, ele não pode se utilizar da coisa em condomínio, né, em prejuízo aos outros condôminos, né? Anulada. Acolhida, é correto afirmar que o pedido deve ser... Enfim, vamos adiante. Anulado. Para 17. Assinale a alternativa correta sobre a responsabilidade civil de indenizar no âmbito da relação civil paritária. Pela teoria da responsabilidade civil objetiva, há responsabilidade civil de indenizar, mesmo que inexistente o nexo causal? Não, nunca. Não. Falso. O fato de ser objetivo, ainda assim nós temos o nexo causal. B. Aquele que danifica bem de terceiro, com o fim de remover perigo iminente, fica exonerado do dever de indenizar? Esse é o artigo 929. Olha só. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, vamos lá para o 188.2. 188.2. Não constituem atos ilícitos a deterioração ou a destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Não constituem atos ilícitos, né? Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, e a deterioração ou destruição de coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, não forem culpados, assistir-lhe-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. Correto? Então, é isso. Aquele que danifica bem de terceiro com o fim de remover perigo iminente, fica exonerado do dever de indenizar? Não. Assistir-lhe-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. Falso. Pela legislação brasileira, é proibida a estipulação de cláusula limitativa do dever de indenizar? O fundamento dessa questão está no artigo 734, parágrafo único. 734, né? 734, ele diz aí do contrato de transporte. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor de bagagem a fim de fixar o limite da indenização, por exemplo. Então, não, é lícito. Cláusula limitativa, falso. A letra C é falsa. D. Aplica-se a responsabilidade civil subjetiva quando a atividade normalmente desenvolvida pelo agente implicar, por sua natureza, risco para... Não. Aí, no caso, é objetiva, né? É justamente o 927, parágrafo único. 927, parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Tranquilo. Objetiva. Agora, mede-se a indenização pela extensão do dano, mas se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, admite-se a redução equitativa da indenização. Artigo 944. Correto. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Artigo 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Acho que vai no parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Perfeito? É isso? Ok. 17, então, letra E. 18. Considerando o fato que gera o dever de indenizar, mas que também será apurado na esfera criminal, é correto afirmar que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Correto, né? Uhum. É independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Letra A. Perfeito. 19. As outras são todas aí variações, mas aí tranquilo.
19. Considere o caso hipotético. Antônio e Maria contrataram a prestação de serviço de um laboratório particular para coletar células troncos embrionárias do cordão umbilical de seu filho, que iria nascer, pagando previamente pelo serviço de coleta. Por ocasião do parto, o laboratório foi avisado pelo casal, mas nenhum representante compareceu, deixando de coletar o material genético que poderia ser usado no futuro em eventual tratamento de saúde do nascituro. Proposta ação indenizatória pelos pais e a criança, assinala a alternativa que melhor soluciona a questão. A resposta dessa questão é a questão B. Os pais, eles têm direito à indenização por danos morais e materiais e a criança a ser reparada pela perda de uma chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda, por ser a beneficiária do contrato celebrado. Isso é um julgamento, é um RESP do STJ pela terceira turma. O RESP é o 1291-247 do Rio de Janeiro. Então, eu vou ler aqui o voto do ministro. 1291, 247? 1291, 247, perfeito. É por conta de célula-tronco, essas coisas, né, Joaquim? Agora? Exatamente, Vamos lá. Tem direito a ser indenizada com base na teoria da perda de uma chance a criança que, em razão da ausência do preposto da empresa, contratada por seus pais para coletar o material no momento do parto, não teve recolhido as células-tronco. Eu vou mandar aqui o link para você. O link aqui do direito informativo. Informativo 549. Informativo 549. Aqui, ausência de célula. No momento é isso mesmo, Informativo esquematizado. Ctrl F, célula tronco. Responsabilidade civil é isso mesmo. STJ, terceira turma, RESP. E aí ele cita de uma forma muito didática: tem direito a ser indenizada com base na teoria da perda de uma chance a criança que, em razão da ausência do preposto da empresa contratada por seus pais para coletar o material no momento do parto, não teve recolhido as células tronco embrionárias. STJ, terceira turma, RESP 1291-247 do Rio de Janeiro. Coleta e armazenamento de células-tronco após o parto. Atualmente tem sido cada vez mais comum o serviço de coleta e armazenamento de células-tronco do cordão umbilical. Agora a situação, aí ele conta a história, né? A questão chegou ao STJ, o recém-nascido terá direito de ser indenizado pela falha da empresa? Sim. Tem direito a ser indenizado com base na teoria da perda de uma chance a criança que, em razão da ausência do preposto, né, não esteve presente para coletar o material no momento do parto. No caso, a criança teve frustrada a chance de ter suas células embrionárias colhidas e armazenadas para, se eventualmente fosse preciso, fazer uso delas em tratamento de saúde. Para o STJ, não se está diante de situação de dano hipotético, o que não renderia ensejo à indenização, mas sim de caso claro da aplicação da teoria da perda de uma chance. A responsabilidade é por perda de uma chance por serem as células-tronco, cuja retirada do cordão umbilical deve ocorrer no momento do parto, o grande trunfo da medicina moderna para o tratamento de inúmeras patologias consideradas incuráveis. É possível que o dano final nunca venha a se implementar, bastando que a pessoa recém-nascida seja plenamente saudável, nunca desenvolvendo qualquer doença tratável, enfim. O certo, porém, é que perdeu definitivamente a chance de prevenir o tratamento dessas patologias, né?
O STJ ficou em indenização em 60 mil. Aí aqui que é interessante, ó, isso que é importante. O que é a teoria da perda de uma chance? Trata-se de uma teoria inspirada na doutrina francesa. Na Inglaterra é chamada de loss of a chance. Segundo essa teoria, se alguém praticando um ato ilícito faz com que outra pessoa perca uma oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, essa conduta enseja indenização pelos danos causados. Em outras palavras, o autor do ato ilícito, com a sua conduta, faz com que a vítima perca a oportunidade de obter uma situação futura melhor. Com base nessa teoria, indeniza-se não o dano causado, mas sim a chance perdida. Essa teoria é adotada no Brasil? Sim. Essa teoria é aplicada pelo STJ, que exige, no entanto, que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, não mera possibilidade, uma vez que o dano potencial ou incerto, real, atual e certo. Isso é difícil, né? Porquanto o dano potencial incerto no espectro da responsabilidade, em regra, não é indenizável. A chance perdida deve ser real e séria. Esse é o problema. Mas, enfim. Ok. Vamos adiante. Determinada pessoa em conduta não dolosa, ela ingressa em terreno e sofre graves queimaduras por contato com resíduos tóxicos que se encontram em terreno de particular, que os expõe a céu aberto, em local onde, apesar da existência de cerca e de placas de sinalização, informando a presença de material orgânico e poluente, permite o acesso de outros particulares, por ser fácil, consentido e costumeiro. Quanto à responsabilidade do proprietário do imóvel, é correto afirmar que a responsabilidade é objetiva, podendo ser invocada excludente de força maior ou caso fortuito? Não. Quando nós temos a teoria do risco, na verdade, essa hipótese é a da letra D. Calcada na teoria do risco, responde pela ofensa individual, sendo irrelevante a culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Essas teorias, na verdade, teoria do risco, elas se relacionam com a possibilidade de ou não ser considerada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima. O fato de haver culpa exclusiva ou concorrente da vítima não afasta a responsabilidade, né, na hipótese de aquela empresa, na hipótese de responsabilidade sob o viés ou aspecto da teoria do risco. Vamos dar aqui uma... Vamos aqui, peraí. Onde está o meu livro mais outro? As teorias, né? É porque nós temos excludentes do nexo causal, né? No artigo 433, a página 433, da professora Mônica. Então, em quais situações você pode excluir o nexo causal? As causas excludentes. Então, nós temos aqui a ação, a conduta, né? A conduta, nós temos o nexo causal e nós temos o resultado. Mas há algumas situações que excluem esse nexo causal e, consequentemente, a responsabilidade em indenizar. Quais seriam essas? Caso fortuito e força maior. Caso fortuito, força maior. Essa é uma delas. O fato ou culpa exclusiva da vítima. Fato, culpa exclusiva vítima. Fato, culpa exclusiva vítima. Fato ou culpa exclusiva de terceiro. Ok. Então, essas hipóteses, né, elas excluem fato ou culpa exclusiva da vítima, fato ou culpa exclusiva de terceiro. O dano. Agora vamos lá, a teoria da perda de uma chance.
as teorias. A responsabilidade objetiva. 440. 440. Perda de uma chance. 440, estou falando sobre teoria. 14. A perda de uma chance está no 440, mas eu quero do risco integral. O que ela diz? A responsabilidade por fato da coisa. Liquidação de danos. Excludente. Aqui, ó. 487. Vimos que o parágrafo único do artigo 927 apresenta duas fontes para a responsabilidade: a lei ou a atividade que se traduz em risco. Em verdade, é a chamada teoria do risco que fundamenta a responsabilidade objetiva, né? Por isso, devemos entender a probabilidade do dano, o perigo. Em virtude disso, a conclusão imposta é a de que aquele que exerce a atividade de risco deverá assumir a responsabilidade sobre essa atividade, independentemente de culpa. Assim, dispensa-se apenas a culpa, sendo relevantes as mesmas observações acerca do nexo causal, né? E do dano elaborado nessa obra por ocasião da explicação da responsabilidade subjetiva, ou seja, essa estrutura que estamos a tratar aqui. Pela teoria do risco criado, aí temos várias acepções, né? A responsabilidade incide sobre aquele que criou o risco. Assim, basta o exercício da atividade que se manifesta em risco, que, caso sobrevenha um dano, caberá àquele que desenvolveu a atividade a reparação do dano. Teoria do risco criado. Então, a responsabilidade incide sobre aquele que cria o risco. A teoria do risco integral é a exacerbação da teoria do risco. É aquela hipótese do dano nuclear. Sim. Leva a teoria do risco às últimas consequências, alcançando o extremo de dizer que, nas hipóteses orientadas por tal teoria, o dever de indenizar subsiste mesmo nos casos de exclusão do nexo causal, isto é, mesmo nos casos de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, haverá a obrigação de reparar. A teoria do risco integral é aplicada excepcionalmente em nosso ordenamento jurídico, nos casos de indenização por acidente de trabalho, do seguro obrigatório, de danos causados ao meio ambiente e de danos nucleares. E é isso. Teoria do risco proveito. São as três. Do risco criado, quem cria o risco, a ARCA tem a responsabilidade. Do risco integral, exclui inclusive o nexo causal. Isto é, mesmo nos casos de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, ou fato de terceiro, ó, todas essas subsistirá. Não. Olha como que ela faz a construção. Mesmo nessas hipóteses em que em outro momento excluiria o nexo causal, mesmo nessas hipóteses em que outro momento excluiria o nexo causal, nós teremos a aplicação da teoria do risco integral. Teoria do risco, essas causas não servem de excludente de responsabilidade. Não, essas situações elas não excluem o nexo causal na teoria do risco integral. Vamos aqui para 20. O seu horário é 19 horas, não é? Isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais 15 minutos já de uma vez, e aí você fica livre para fazer a sua reunião. Te agradeço. Então você deve ser aí o terror dos condôminos, né? Aquela pessoa que quando passa... Não, eu peço até para que ninguém saiba que o escritório é o meu escritório, porque o que acontece? Na hora em que você é rotulado como um condômino, né, o pessoal vem naquelas... Pô, tá vizinho, então... Trabalho é trabalho, condômino é condômino. Vamos brincar, vamos reunir, vamos falar, vamos. Legal, show. Acabou, acabou. Trabalho não tem o jeitinho, não tem como dar o jeitinho, né? Ou seja, no final de semana você está no churrasco com os amigos, vizinhos, e na segunda-feira uma execução daquelas. O que acontece? Se eu não fizer isso... não está certo. É isso mesmo, é trabalho. A minha cota condominial é lá em cima. Vou fazer o quê? Né? Eu pago 2, que eu tenho 2 lotes aqui. Não era mais. Vamos lá, 21.
Segundo o artigo 927 do Código Civil, aquele que por ato ilícito, 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Quanto a essa reparação, podemos afirmar que o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la são personalíssimas, logo não podem ser transmitidos a terceiros. Isso é falso. Nós já sabemos que isso não ocorre, porque o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com herança, artigo 943. A responsabilidade civil objetiva do Estado não gera dever de indenizar? Não, pelo contrário. A civil objetiva não há que se perquirir culpa, né? Claro. Caso a vítima tenha concorrido culposamente para o evento danoso, sua culpa será considerada no momento da fixação da indenização? Pode ser que sim. Pode ser que sim, mas nós estamos falando assim, sob a teoria do risco integral, porque mesmo com a culpa na teoria do risco integral, mas são algumas situações bem específicas. Vamos ficar aqui com a C aqui reservada. A extensão do dano não constitui critério para fixar a indenização por este ser critério subjetivo falso. Você pode sim medir a indenização em virtude do dano. Os bens imóveis não ficam sujeitos à reparação? Não, ficam sim. Então, é a letra C. Resposta para essa resposta é a letra C. Agora, dos imóveis. Deixa eu localizar esse artigo. Artigo 21, questão 21, só o fundamento dessa letra C, só um minutinho. 945, não, 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Correto? Okay. Perfeito. Então é isso. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito. Exato. Perfeito. 22. Aquele que demanda por dívida já integralmente paga deverá devolver? 939, 940. O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes. Então, vamos lá. Aquele que demanda por dívida já integralmente paga. A 939 é demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei permita. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, fica obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, 22 letra C. Isso aí. Correto? Com fundamento na 940. Tudo bem? Tranquilo. 23. Em matéria de responsabilidade civil, de acordo com o Código Civil de 2002, é correto afirmar que aquele que ressarcir dano causado por seu filho relativamente incapaz pode reaver deste aquilo que pagou falso. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu absoluto ou relativamente incapaz. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la não se transmitem com herança? Falso, porque se transmitem em 943. A indenização é medida preponderantemente pela gravidade da culpa e pela capacidade econômica? Não. Falso. É o dano. A indenização é pelo dano. (944) 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz deduzir equitativamente a indenização. 944, parágrafo único.
A injúria, calúnia e difamação, por presunção iuria de iure, não gera direito à indenização por danos. Não. Geram sim. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consiste na reparação do dano que dela resulte ao ofendido. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. Perfeito. A responsabilidade civil objetiva quando a atividade normalmente exercida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outros. Sim. Este, inclusive, é o fundamento aqui da teoria do risco 927, parágrafo único. Obrigação de reparar, independentemente de culpa, fundamento da responsabilidade objetiva, né? Lei ou então atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco. Letra E, então. Com certeza. A teoria do risco. Teoria do risco. Ok. Letra E. Vamos adiante. Em matéria de ilicitude dos atos jurídicos, é correto afirmar: o termo da correção monetária na indenização por ato ilícito é a data do efetivo prejuízo, enquanto que na indenização por dano moral é a data do seu arbitramento. Nossa, isso aqui são umas súmulas. Nós temos essa súmula. Vamos lá. Essa questão aqui, ela foi anulada. Essa foi anulada, né? Foi. É porque não tem as letras. Porque né? tem duas corretas. Olha só. A letra A é a súmula 43 do STJ. O termo acorda correção monetária na indenização por ato ilícito é a data do efetivo prejuízo, enquanto que na indenização por dano moral é a data do seu arbitramento. 54 não, a súmula? Peraí. Súmula 54? Eu acho que é. Peraí, deixa eu localizar ela. Peraí. Súmula. Deixa eu colocar aqui. Acho que vai ser mais fácil. Súmula 43, STJ. Índice de correção monetária. 43. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Perdão. Mas eu acho que são duas situações. Essa é a súmula 43 do STJ. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Agora, essa outra... Essa é de juros, a 54 é juros. A outra é a 54, então é 43 e 54. A 54 é juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade. Isso. Exatamente, então são essas duas súmulas. Aí, vamos lá. Essas são as súmulas. O termo acorda a correção monetária na indenização é a súmula 362 do STJ. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Não, essa primeira está errado. Não, o termo acorda a correção monetária na indenização, no valor da indenização desde a data do arbitramento, enquanto que por dano moral incide desde a data. Correção monetária na indenização por ato ilícito. É do efetivo prejuízo. Essa letra A está correta. Correta, né? Está correta. 43 e 362. É difícil isso, né? A correção monetária por ato ilícito é do efetivo prejuízo. A correção monetária do valor da indenização do dano moral é do arbitramento. Do arbitramento. Dano moral é. E os juros é que fica pior ainda, porque os juros por extrajudicial, que é ato ilícito, vai da data do evento. E por contratual, que não seja ato ilícito, da data da citação. Exatamente. O descumprimento... vamos lá. O descumprimento da prática convencional da pós-datação não retira a obrigação do sacado de efetuar o pagamento de título de crédito à vista e não gera indenização. Isso é verdade, não retira, porque apresentou, ele tem que promover o pagamento, o banco, né? Isso. O cheque predatado, o banco, mas gera indenização por responsabilidade da pessoa, né, que promoveu
esse ato, que é o beneficiário, né? Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque predatado de 370. A pessoa jurídica de direito público não tem direito à indenização? Não tem direito à indenização, nós já vimos isso, 227. E... Oi? É súmula 227? É, súmula 227 do STJ. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Nós vimos isso hoje já. Vimos. Depende de prova do prejuízo à indenização pela publicação? Não. Independe de prova do prejuízo à indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Essa súmula é a súmula. Nós temos essa súmula também. Já falamos dela hoje também, se eu não me engano. Peraí. A e C como corretas. Não. Súmula 403, Joaquim. Súmula 403. Súmula 403. Independe de prova de prejuízo e indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoas com fins não econômicos. Perfeito. Só vamos resolver mais uma questão. 25. Do NESP, do substituto. De acordo com o Código Civil de 2002, é responsável pela reparação civil, independente de culpa, o que houver gratuitamente participado do produto do crime até a concorrente quantia. Isso é verdade. Isso é verdade. Letra A. Deixa eu ver aqui. De acordo com o Código Civil, verdade. Letra A. Está certo. Qual é o ordem? Para as outras, é o artigo 932, inciso 5º. Síndico pelos atos praticados pelo condômino? Não. Comandante da aeronave pelos atos praticados pelos tripulantes? Não. Militar pelos atos praticados pelos seus subordinados? Também não. Relativamente incapaz pelos atos praticados pelo absolutamente incapaz em sua companhia? Não. Então, é isso. Ô, Mário, então, amanhã você vai ao Rio. Então, nós nos encontramos às 20 horas, tá bom? Fechado, tá ótimo, Joaquim. Então, tá. Então, muito obrigado. E agora eu vou preparar todo o material para você e vou mandando em blocos, tá bom? Para ficar bem organizado. Eu agradeço. Então, tá. Boa noite, boa reunião. Obrigado. Até mais. Tchau.